Olá! Hoje trataremos dos temas mais importantes para a vida contemporânea, a indústria. A indústria é uma atividade econômica responsável pela transformação de matérias-primas em bens semi-acabados ou acabados. Semi-acabados ou acabados é porque existem dois tipos principais de indústrias. As indústrias de base, as que produzem produtos para outras indústrias, então por isso produtos semi-acabados. Essas outras indústrias pegarão esses produtos e transformarão em produtos acabados. Essas indústrias de base, elas são fundamentais para a construção do parque industrial de qualquer país, porque ela é fundamental, ela é base, né? Ela é uma indústria de capital, de transformação, fundamental para as outras indústrias que existem. E por isso os países desenvolvidos investem muito nesse tipo de indústria. E as indústrias de bens de consumo, aquelas indústrias que produzem produtos leves, produzidos diretos para o mercado consumidor. Sapatos, roupas, enfim, carros. Essa indústria de bens de consumo ou leves, ela é subdividida em dois tipos. As indústrias de bens duráveis, como eletrodomésticos, produtos que duram um pouco mais, automóveis, enfim, móveis. E as indústrias de bens não duráveis, que seriam os produtos, digamos assim, de consumo imediato, como alimentos, calçados, roupas, entre outros. Para a gente entender esse processo da evolução dessa atividade econômica, da indústria, eu vou convidar o professor Ricardo Carvalho, que vai falar sobre a evolução da indústria no decorrer dos tempos, principalmente falando sobre a primeira e segunda revolução industrial, para que a gente possa chegar no hoje. Um abraço, Ricardo. É bom a gente lembrar que a primeira revolução industrial teve como centro a Inglaterra e a principal fonte de energia foi o carvão. Grandes avanços são da primeira revolução industrial, como por exemplo a metalurgia, a indústria têxtil, como por exemplo o telégrafo e os motores a vapor. Já a segunda revolução industrial tem como centro os Estados Unidos. A época do Fordismo, das linhas de montagem, do Taylorismo, e avanços importantes como a siderurgia, que cresce bastante, como os motores a explosão, a indústria farmacêutica e, claro, é bom a gente lembrar de grandes avanços desse período, como, por exemplo, o automóvel, o avião, como, por exemplo, o rádio e o telefone. É com você, Iomar. Valeu, Ricardo. Só que nós vivemos hoje a terceira revolução industrial. Essa terceira fase da revolução industrial, chamada de revolução técnico-científica, revolução informacional, ligada à informação, ela nasce aproximadamente nos anos 60 do século XX, calcada no investimento em pesquisa, ciência, tecnologia, desenvolvimento, de alguns países como Japão, Estados Unidos, a própria Europa, Alemanha, França, União Europeia. Esses três grupos de países que vão fomentar a nova ordem mundial no pós-guerra, depois do mundo bipolar. A década de 70, principalmente 80, foi marcado pelo fim dessa ordem, nascimento de uma nova ordem multipolar, calcada em três grandes blocos, vários outros existem, como o Mercosul, por exemplo, mas o NAFTA, a União Europeia e o bloco asiático, a PEC, né, comandado pelo Japão, formam os três grupos hoje, os três blocos que, digamos assim, norteiam essa nova ordem mundial. Esses grupos investiram muito e maciçamente em educação e tecnologia, criando alguns setores de ponta, setores que você não pode esquecer. A microeletrônica, que é a informática, dividida em software e hardware, tanto os programas como os equipamentos na área da informática, eles aceleraram todas as outras ciências, inclusive funcionaram o segundo investimento muito alto, que foi a mecatrônica. A mecatrônica, que é a robótica, é quando se coloca um programa num braço mecânico, e aí você pode ter precisão, rapidez, o robô não faz greve, não fica doente, não engravida, não reclama, imagine, e isso tudo diminuiu os custos, gerou desemprego, gerou também problemas ruins sociais, que a humanidade tem buscado resolver, mas é inevitável o uso do robô hoje em todas as indústrias. Há outro setor também muito importante, que é o da biotecnologia, subdividido em dois ramos. A fitotecnia, que é o investimento em desenvolvimento de sementes especiais, vinculado aos vegetais, que desenvolveu a transgenia, enfim, né, tanta discussão dos aspectos positivos e negativos dos transgênicos, mas bem atual. E por isso que é importante que você leia, se atualize, e tem revolucionado, de certa forma, a agricultura no mundo todo e também no Brasil. A zootecnia, outro ramo da biotecnologia também muito importante, que é o ramo dos animais. A clonagem, enfim, o projeto Genoma, uma série de projetos vinculados ao estudo dos animais também tem se desenvolvido e é um campo hoje de estudos dos grandes grupos dos países desenvolvidos e, obviamente, também dos países pobres como o Brasil. Nós temos uma empresa muito importante nessa área de biotecnologia,
que é a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que tem ajudado muito nossos agricultores, essa empresa estatal e tão importante para o setor agropecuário brasileiro. Temos também o setor da química fina. A química fina, para quem não se lembra, remédio, substâncias químicas, né, que faz cigarro, remédio, entre outras coisas. A gente sabe que o advento de remédios, o domínio das substâncias químicas é uma área extremamente lucrativa. E por isso é fundamental também o desenvolvimento dessa área para criar o novo mundo que conhecemos. Há o investimento também no setor das telecomunicações, o que seria do mundo contemporâneo que vivemos hoje, sem essa ponte entre ambos, né? Entre eu e você. As telecomunicações foram fundamentais para o desenvolvimento desse novo mundo que conhecemos, e sem a indústria, e o desenvolvimento da indústria nesse setor, o que seria desse mundo contemporâneo? E a internet? Outro setor fundamental. Hoje, boa parte das vendas nos países desenvolvidos, inclusive o Brasil, tem crescido muito através da internet. E esse núcleo de informação? A gente vai se comunicar pela internet, nós sabemos disso em nosso projeto. A internet revolucionou, digamos assim, a informação online. Ela tem mudado o comportamento, a cultura de todo mundo, inclusive aqui do Brasil. Então, esses setores de ponta, esse investimento nessas áreas, fez com que os países desenvolvidos se tornassem mais distantes dos países pobres, aumentasse essas desigualdades. E alguns países pobres, em alguns setores, também vêm investindo muito nessa área. Bom, isso criou, nos últimos anos, uma nova divisão internacional do trabalho, que vem desde o meio da década de 50 do século XX até hoje, tem se acirrado, que é essa nova divisão internacional, nova divisão internacional do trabalho. Há hoje países ricos, de desenvolvimento tecnológico alto, há países pobres que se industrializaram com a chegada das multinacionais e dessas empresas de ponta, muitas vezes. É o caso do Brasil, que são os países chamados de emergentes. Na década de 50, Brasil, Argentina, México e África do Sul foram os países que receberam indústrias e esse processo foi implantado, chamado industrialização tardia. Na década de 80 foram os tigres asiáticos que receberam essas indústrias e começaram a se desenvolver. E na década de 90 os novos tigres, como o Vietnã, a Indonésia, entre outros, a China e a Índia, são os países que vêm emergindo desde a década de 90 do século passado e criando esses países chamados hoje de emergentes. E nós temos os países pobres agrominerais, que é o terceiro grupo, os países pobres agrominerais, que vivem ainda circunstâncias rurais, a maior parte da população trabalha no campo, ainda não há nenhum investimento industrial, a falta dessa atividade econômica coloca a maior parte deles num estado muito grande de dependência e de miséria, e por isso eles lutam para procurar se desenvolver e industrializar o mais rápido possível. A indústria foi distribuída dessa forma por esses dois grupos, países que hoje trabalham com produtos sofisticados, e os países hoje que produzem emergentes, que são os montadores, os que têm indústrias mais inferiores, e essa divisão é que norteia hoje o mundo contemporâneo que vivemos. A gente sabe que o Brasil ele passou por um processo de industrialização a partir da década de 40. A década de 40 foi marcante com a presença de um governo estatal extremamente interventor, que foi o governo de Getúlio Vargas. Ele foi o que criou a indústria de base no Brasil. Logo depois dele veio o JK, que atraiu as multinacionais e criou essa relação do Brasil com as multinacionais. E com a ditadura militar, com o seu processo protecionista, logo depois o Fernando Henrique Cardoso com o projeto neoliberal de abertura econômica e privatizações, transformou o Brasil num país aberto, um país que se industrializou com ajuda, de fato, internacional, independente. O Brasil, depois de Fernando Henrique Cardoso, ele teve o governo Lula, que reinvestiu nas exportações e fez com que o Brasil voltasse a ter um crescimento econômico bastante significativo com o aumento do consumo interno e com o aumento das exportações. Por isso, não se esqueça, há 4 fatores que marcam a industrialização brasileira. O primeiro fator é a concentração industrial no eixo Rio-São Paulo. Não pode esquecer que o Sudeste tem aproximadamente hoje 50% das indústrias do Brasil, apesar de haver hoje uma desconcentração industrial, e isso é um fato marcante. O segundo fator é o capital e tecnologia estrangeiro, quer dizer, o dinheiro e a maneira de fazer as coisas veio de fora, porque a indústria brasileira, infelizmente, foi implantada e não desenvolvida em larga escala com capital e tecnologia nacional. O terceiro fator é produção de bens de consumo em vez de indústrias de base. O que caracterizou o Brasil são produtos de baixo valor, roupas, calçados, entre outras coisas. E, por fim, a substituição de importações. Nós só produzimos aqui, atraímos as indústrias para produzir aqui o que precisamos, o que importamos, e não desenvolvemos tecnologia própria para fazer o que precisamos. Confio em você, um forte abraço, fiquem com Deus, estudem.